Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de São Paulo. Estamos num dia frio e também estamos nos preparativos para retornar lá para João Pessoa e poder continuar a viagem com as Tenerés. Nossa ideia é percorrer a Transamazônica, já alcançamos o quilômetro 0 em Cabedelo e agora pretendemos seguir até Lábrea. Conversei com o Lecapel e achamos prudente trocar os amortecedores das motos, porque eles não estão confiáveis, a gente não sabe o tempo que eles estão lá nas motos e qual a real situação deles. Então perder o amortecedor no meio de uma Transamazônica não deve ser nada legal. Então ele comprou 2 amortecedores usados, reformou, parece que tá 0 bala, depois eu vou mostrar para vocês aí como que ele deixou os amortecedores. Ele vem lá de São Carlos aqui para São Paulo de ônibus, então eu vou buscá-lo lá na rodoviária e ele vai para João Pessoa 2 dias antes de mim, que é para poder ir fazendo algumas manutenções na moto, né, trocar o amortecedor e outras eventuais manutenções que são importantes para a gente fazer essa segunda etapa da viagem. Então, outra coisa que eu vou fazer, vou passar lá na Wolf para ver se eles têm alguma mochila que seja interessante para quem anda de moto, seja no dia a dia ou seja em viagens, né? Alguma mochila impermeável. Vou passar lá e vou mostrar tudo para vocês e logo na sequência a gente se dirige lá para João Pessoa para continuar essa viagem. Acompanhe aí as próximas cenas. Bom, já estou aqui na marginal do Rio Tietê. Dia bonito aqui em São Paulo. Estou me dirigindo lá para UF. Minha expectativa aqui, pessoal, de retorno para poder continuar a viagem, né? Muitos ajustes ainda a serem feitos para que tudo possa correr bem. Então, pessoal, cheguei aqui no showroom da Wolf, tô aqui com o Toninho. Opa, isso aí, Thiago. E eu vim aqui, pessoal, para perguntar para eles se eles têm alguma mochila que seja específica para gente que anda de moto, né? Não específica, mas que atenda às nossas necessidades, que seja impermeável, resistente. Sim. Toninho, tem essa mochila tem, aqui? que é um lançamento. A Wolf Attack lançou uma mochila agora que é 100% impermeável, que é o modelo Alligator. E ela tem um grande diferencial, Thiago. Assim, ela tem um ótimo acabamento premium, ótimos materiais e ela é 100% selada. O seu compartimento principal ele é 100% impermeável. Você pode colocar nas costas, pegar chuva. Qual que é o tamanho dela? Que não molha. Ela tem 40 litros. Cara, é uma mochila muito bacana. E inclusive o grande diferencial dela a grande tecnologia dela. Ela possui 3 camadas, né? A camada externa, ela possui uma camada do meio que é um material que é um PVC totalmente selado, então ela protege todos os seus equipamentos, né, os seus itens que você está transportando, e tem também a questão do forro interno. E dá para deixar na garupa da moto também. Também. Né? Você chega num hotel, Sim. em vez de ficar carregando um monte Sim. de mala, você já... Cara, eu ando de moto também, né? Igual há muitos anos a gente está aí nessa pegada da estrada, do dia a dia, né, do transporte, para você ir para trabalho, etc. A gente entende como é necessário hoje uma mochila 100% impermeável. Então por isso que a gente desenvolveu o Alligator para atender esse público aí, para ser um produto... E além da mochila, né, eu sou um pouco suspeito para falar que eu já uso os produtos da Wolf faz tempo, a jaqueta impermeável. Tem a jaqueta Defense, bota, que é 100% impermeável, tem o tênis Endurance também, que é impermeável, com palmilha de perfuro. Cara, esse tênis é muito bacana, cara, porque atende você pro trabalho, para você passear. Cara, é um tênis muito bonito, muito legal. E ele é resistente também, né? Sim. Não é algo que... Ele tem uma palmilha que anti-perfura, se pisar num prego, um caco de vidro não vai rasgar, não vai furar, e também é 100% impermeável. Acho que assim, quem puder, acesse o site Wolf Attack, que tem muito produto legal, que vai atender, cara, o seu público principalmente, isso que é importante. E essa mochila aqui vai lá pra Transamazônica, vamos ver se ela aguenta mesmo, ela quase que cai no chão. Beleza, pessoal, acompanhe as próximas cenas. Valeu, galera. Hoje já é um outro dia, tô indo na rodoviária buscar o Lecapel. Agora é horário de pico. 8h30, pico não, né? Já passou, mas ainda tem um rabicho aqui, ó. Dali São Paulo. Isso aqui é a selva de pedra. Tá saindo da selva de pedra para ir para selva de verdade. Estamos chegando. Cadê Lecapel?
Ia. Le Capel, seja bem-vindo à selva de pedra. Como foi de viagem? Foi bem. Vamos arrumar aqui as tralhas. Esse aqui é velho de guerra também, ó. Esse aí é antigo. Esse foi quase onde tudo começou. Você deve ter acertado ainda? É o BM, que eu tomei a pedrada. Bom, Le Capel montado na Lander Laura. A bagagem aqui é o tamanho, tá até um firme. paralama. Bora! Bora já. Chegamos! Oi, pessoal, já são 5 horas da manhã. O Le Capel tá indo para João Pessoa. Boa viagem. Obrigado. Um monte de notícias. Deixa as tenerés prontas aí pra gente atravessar a Transamazônica. Com certeza, fico te esperando lá. Até! Até. Falou, Lê! Valeu. Pessoal, já chegou minha vez. Estou aqui no aeroporto, ó, esperando a hora de embarcar e me dirigir lá para João Pessoa. Le Capel já fez algumas manutenções lá, já me mandou umas fotos, algumas notícias. E daqui a algumas horinhas estaremos lá. Aqui em São Paulo tá um frio e João Pessoa, pelo que ele me contou, tá um forno. Vamos lá pro calor, porque aqui não tá dando para ficar não. Então, pessoal, já cheguei aqui, ó. Já coloquei a mão na massa, a mão tudo cheia de graxa. As motocas estão aqui fazendo os últimos ajustes. Le Capel já amarrou a moto dele. E aí, Lê, como que foram esses dias aí? Muito trabalho? Muito trabalho. Trabalho e calor. Olha o amortecedor aqui que ele recuperou, um amortecedor de XT. Por enquanto está faltando colocar esse amortecedor. Nós vamos ver se vai dar tempo de colocar. A ideia é partir amanhã. E estamos um pouco perdidos aqui arrumando todas as coisas necessárias. Le Capel, explique-nos uma coisa que faltou explicar nos primeiros vídeos e surgiram vários comentários. Por que que o teu tanque é amassado? Rapaz, e agora, hein? O que eu vou falar? Daqui que aí tá escuro. O que eu vou falar? Meu tanque é amassado porque... É assim, essa moto, como eu disse, ela foi recuperada de um museu. Ela estava lá há muitos anos, ela estava parada há 20 anos. E dentro do museu, esse tempo parado, uma das coisas que deteriorou, estragou, foi o tanque. Ele enferrujou, apodreceu, foi jogado fora. Então, quando eu trouxe ela para minha casa, ela estava sem tanque, sem caixa de ar, sem freios, sem miolo de ignição, sem bateria. E aí o que aconteceu? Eu comprei, né? Tinha que transferir meu nome, tem 30 dias para ser feito isso. Eu conversei com um amigo e perguntei se ele tinha um tanque para me emprestar. Ele falou assim, eu tenho melhor, eu tenho um tanque branco, eu te dou. Aí o que eu fiz? Eu peguei o tanque, pintei ele de azul, desse jeito aí que vocês viram, e ele já tinha essas marcas aqui. Eu não sei falar como elas foram feitas. Eu até disse que foi um artista, mas eu não sei falar como elas foram feitas. Eu ganhei ele assim, né? Eu ganhei ele amassado aqui, eu ganhei ele amassado desse outro lado. Onde tem a solda do seu Adão. Aqui a solda do seu Adão, que nos salvou. Então a história desse tanque amassado, assim, ele é um presente de um amigo do Alexandre Terrone, que é amigo, assim, um grande amigo que eu tenho. Gosta muito de Teneré também. E ele me salvou nessa, por fim, ele falou, fica de presente. Então é um grande presente de um grande amigo. E aí tá até hoje. E tá aí, agora faz parte da história o paralama? Tá cedo? O meu paralama quebrou nos Vianos, né? E aí eu fui, fiz um novo, pintei, fiz um grafismo, fiz um reforço para ele não balançar na pista. E aí, adivinha o que acontece? Na viagem para cá no avião, quebrou. Mas o MacGyver já fez o remendo aqui. Aí nós fizemos uma costura aqui no Capricho, eu e o Elson fizemos a costura no Capricho. Ele sugeriu que eu fizesse em X. Eu não queria fazer em X para não gastar muito Hellerman, né? Mas aí eu fiz um X aqui em homenagem... Esse aqui é do Elson.
Você fez o suporte. Fiz também, o suporte, né? Então aí tudo isso aqui agora... Tem aqui na... Tudo isso aí agora dá um reforço aí pro paralama, né? Fizemos, né, esse período que eu cheguei antes, nós fizemos uma manutenção bem específica nos pontos que a gente achou necessário, troca de amortecedores, troca de mangueiras de respiro do motor, a troca do anti-chama, agora ele está posicionado num local melhor, troca das mangueiras de combustível, verificação do filtro, reaperto de modo geral, alinhamento de modo geral, verificação elétrica. Troquei os redentores que estavam vazando, né? Um no seu caso e um no meu. A gente já tinha trocado em São Miguel do Gostoso os retentores do eixo do pinhão. Agora a gente vai organizar a bagagem e fazer assim o checklist geral para ver se está tudo em ordem, não está faltando nada. E amanhã seguir aí pela Transamazônica. Acompanhe aí as próximas cenas. Aí a primeira vez utilizando a barraca nova, Lecapel dormiu na rede. Então pessoal, começando mais um dia aqui na viagem, as motocas já estão prontas, já tô com a mala da Wolf aqui, Lecapel também. Preparado, Lecapel? E aí, pessoal, tudo certo? Preparado. Agradecer aqui o Elson, que ficou com as motocas aqui, já agradecer de antemão, obrigado Elson, ter cuidado das vovozonas. E agora, enfim, vamos seguir para a BR-230. Então qual que é a ideia de hoje? Sair aqui de João Pessoa e já pegar a BR-230. A nossa expectativa é de ir até Farias Brito, dá 600 km daqui. O Elson vai acompanhar a gente numa parte do percurso. Vamos abastecer agora. Lembrando que nós já fomos até Cabedelo no quilômetro 0. Lembrando aí dos apoiadores do canal, seguro de moto BNP Seguros. Faça uma cotação lá com o Eduardo. Carro, moto, casa, caminhão. Uma Teneré aí, ó. O encontro de Teneré. Olha só. Oh, 3 Teneré apareceu aqui do nada. Que coincidência, né? Seguro Viagem Vitalcard, única operadora que eu encontrei que não necessita de adicional para viagem de moto. Bauletos Altrex, baús robustos, resistentes. E por fim, se você quiser ajudar o canal se tornando membro, como recompensa, eu disponibilizo todos os vídeos antecipadamente para os membros do canal. E aqui retornamos para a BR-230. Teneré aí, ó, 250. Retornamos aqui para o objetivo principal da viagem. Estamos agora aqui em uma das pontas. Se Deus assim permitir, vamos para a outra ponta. E a aventura continua. Estamos aqui a uns 10 km de Campina Grande. Parei aqui para ir no banheiro, nesse posto de gasolina. A hora que o Lecapel parou do meu lado, tinha bastante óleo aqui. Aí ele disfarçou e limpou aqui a poça de óleo que tava, para não confundir a moto dele com uma Harley. O nível no reservatório tá bem em cima. Também foi trocado o anti-chama. Ele já ficou ali dentro agora, na parte interna. Antes estava dando uma volta aqui fora, tanto na minha quanto na do Lê. Trocou as mangueiras de combustível também. Agora vamos ver o que é. Pessoal, estamos chegando aqui em Soledade. E aqui tem um outro amigo que tem Teneré. Inclusive essa é a cor da Teneré que eu mais acho bonita, que é a vermelha e branca. Vamos ver se tá tudo certo aqui. Vamos ver com a moto do Lê se tá tudo certo. Aqui tá tudo certo.
Rapaz! E aí, Guga? Bora seguir? Tudo bem? Ah, vai seguir já? Essa viagem da Teneré é pra deixar a gente com o coração acelerado. Lembrando que desde o início a gente já sabia que essas coisas poderiam acontecer, né? Moto antiga, a gente não fez uma revisão 100% de abrir o motor completo e a gente já sabia que possíveis problemas poderiam acontecer. Estamos tentando resolver no decorrer aí dos dias até que fique tudo redondinho, assim esperamos, né? Agora são 11h30, chegamos aqui em Soledade. Eita, que esses dois vão conversar agora, hein? Agora não, vai ficar um pedaço, mas Aí. tem essas três opções. Lá na frente, ó, 10 e 24. Aí tem 24 horas. É um espaço muito amplo, bem grande. Na verdade ele parou só pra dar a recomendação de um outro restaurante. Tá cedo ainda, mas a gente já mata o... Em vez de parar depois pra almoçar, já almoça agora. Hoje tá brotando Teneré, encontramos uma em João Pessoa, sem conhecer, né? Apareceu do nosso lado bem na hora que a gente tava passando. E agora mais uma aqui. O Guga tem um canal também no YouTube que ele só fala de Teneré. Aí, ó, cidadezinha pacata. Soledade, quer dizer, não sei se é pacata, né? Que hoje é um sábado. Tem um negócio amarelo ali que destaca. O que será que é aquilo? A cidade enfeitada. Vai ter festa. Pessoal, sobre a data dos vídeos, eu sugiro que vocês olhem na descrição. Muita gente me pede para colocar no vídeo a data, só que infelizmente isso pro YouTube é ruim. Porque tem gente que se incomoda pelo fato do vídeo ter 1 mês, 2 meses de atraso. E isso é chato, isso acaba me prejudicando no alcance dos vídeos. Tem gente que não entende que não é possível de fazer a viagem, gravar e editar durante a viagem. Então eu coloco a data na descrição do vídeo. Então se for algo importante para você, olhe na descrição que tem a data de início de cada etapa da viagem. Chegamos aqui no lugar de sugestão do Guga. Aí, pessoal, as bonecas. Essa cor pra mim é a minha preferida. Guga, me diga para nós onde nós estamos. Esse lugar aqui chove bastante? Aqui é Soledade, na Paraíba. Aqui é o seguinte, Soledade é uma cidade que ela fica no centro de um triângulo de Cabaceiras, a Hollywood nordestina, Zacari no Rio Grande do Norte, uma das cidades mais limpas do Brasil, e Itaperoá, a terra de Areniano e Suassuna. Então, Soledade está nesse triângulo que menos chove no Brasil. Então é uma cidade que chove muito pouco. Acontece o que aconteceu. Adivinha o que aconteceu hoje? Ou é coincidência ou o Triago trouxe a chuva para Soledade. Porque, cara, eu peguei 85 quilômetros de chuva até aqui. Chuva. A blusa tá até molhada. Molhado, cara. Ó, mas aí não tem preço, né? Não tem preço esse encontro aqui, ó. 3 Tenerés. Aqui na Paraíba. 88. A sua também é 88? 88. E qual que é o seu canal? O Guga tem um canal no YouTube também que ele fala só de Teneré. É Guga Teneré. Cara, esse canal surgiu assim de uma mensagem que eu tentei passar sobre a Teneré. E aos poucos foi crescendo. E a demanda do pessoal atrás de informações me fez crescer o canal, que eu tô até revendo aí, dar uma melhorada e tudo. Mas só sobre Teneré e alguns poucos detalhes sobre XT. Eu deixo o espaço da XT para outros, né? Mas sempre
focado nas Teneré 600. Parece sim. Esse aqui é arroz com o quê? Arroz da terra. Arroz da terra. Será que tem opção aqui? Ninguém fala nesse momento. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí pela recepção. É isso aí. Tchau. Falou. Seguiu aí, já. Eita. Tem que abrir a torneirinha, Thiago. Se não abrir a torneirinha, ela morre. Muito boa a comida aqui. E já estamos na BR-230. Agora são 12 horas e 7 minutos. Temos 417 quilômetros pela frente. Rendeu pouco agora no começo nessa primeira parte do dia, né? Tivemos que ajustar algumas coisas. E agora espero que tudo dê certo. Vamos ver se a gente consegue chegar até Farias Brito ainda de dia. Lá já é Ceará. Estamos passando aqui numa região chamada Junco do Seridó. Uma serra bem bonita. E tem vários parques eólicos. Olhem lá no fundo, ó. Os ventiladores gigantes. Estamos desviando da chuva, bem nublado. Vamos em direção à chuva, de repente a Transamazônica desvia para o outro lado. Por enquanto tá dando certo, ó, quilômetro 278 da BR-230. Vamos tirar foto no quilômetro 300. Lembrando aí, nós estamos fazendo o desafio dos fazedores de chuva, que se chama rodoviário BR-230. Aí tem que bater foto lá em Cabedelo, no quilômetro 0. E na prefeitura nós já fizemos isso. Agora no quilômetro 300 e depois na divisa de estado. Então, para resumir, é assim, são as extremidades. Se o estado tem mais de 300 quilômetros de BR-230, tem que tirar a cada 300 quilômetros na placa, né? Não precisa ser exatamente 300. E nas divisas de estado. Olha só, que lugar bacana. Quilômetro 300 na Paraíba. Vamos parar aqui para registrar. Coisa rápida. Aí sai nós dois, a gente já faz a homologação junto já. Segura, puxa aqui pra mim, por favor. Valeu. Feito! Esqueci de desligar a câmera. Essa aqui é a cidade de Condado, ainda na Paraíba. Hoje é um sábado, 2 horas e 20 minutos. Temperatura eu não sei, que não marca aqui, mas deve estar uns 20 e poucos, 25, 28 por aí. Teneré é uma surpresa, apagou meu painel, problema na ignição. Apagou TPMS, farol, setas. E a moto continua pegando no pedal de partida. Chegamos a ver um fio ali, a mexer num fio, ele deu contato. Mas a prioridade hoje é chegar no destino, né? Farias Brito, ou pelo menos próximo. Eu não vou poder andar à noite porque tá sem farol. E aí lá a gente mexe para tentar manter o cronograma, né, em dia.
Quando você compra uma Teneré, a palavra sossego é riscada do seu dicionário. Brincadeira, mas faz parte da viagem. Pelo menos eu poderei dizer que eu viajei com uma Teneré. No ano de 2025 viajei com uma moto 1988. E não é qualquer viagem, né? Estamos fazendo aqui, espero eu, que a última parada. As motos estão aqui, a minha continua sem bateria. A Dulê aparentemente está com vazamentinho, mas faltam 155 km até Farias Brito. Agora são umas 4 horas da tarde. Vamos seguir aí. Sair aqui. Uma autonomia agora para chegar até o destino. Bora! Aí a previsão de chegada já foi para 8 horas. 8 horas não, 18 horas, 6 da tarde. Nem vi que nome que é essa cidade, esse lugar aqui que nós paramos. Mas é a 154 km de Farias Brito, na BR-230. Vamos ainda passar pela divisa Paraíba-Ceará para registrar a foto. Aí hoje nós decidimos, conversei aqui com o Lê, que a gente tem que decidir as coisas em conjunto, né? E hoje a carga de emoção foi grande, além do que a gente esperava, né? Com algumas coisas aí que aconteceram. Não é uma reclamação, é só tô contando um fato. Aí em vez de chegar no destino, tentar mexer nas motos, agora é ajuste fino. Não é nada preocupante. Vamos descansar e aí amanhã com a cabeça fresca a gente faz o que tem que fazer e segue viagem. Divisa! Yeah. Aí pessoal, chegamos aqui na divisa de estados Ceará-Paraíba. Eu nem sei, acho que nós já passamos nessa divisa em outro lugar. Sim. Mas essa vai ser a oficial pro desafio dos fazedores de chuva. E sejam bem-vindos mais uma vez ao estado do Ceará. A estrada já começou com várias panelas aqui, temos que tomar bastante cuidado pra não cair num buraco desse. Vai ter um pedaço aqui que nós já passamos na subida, né? Foram uns 4 km só. E aí nós já saímos da BR-230, agora nós vamos continuar. Foi esse pedaço aqui, ó. Nós saímos dessa estrada aqui e fomos pra lá. Já tá escurecendo, faltam 58 km. E a outra vez, na primeira etapa que nós percorremos o trechinho da Transamazônica, nós saímos daqui, ó, onde estão saindo esses carros, onde tem essas luzinhas, ó. Foi dessa estrada aqui. Chegamos aqui em Várzea Grande, eu acho. Aí faltam 35 km para chegar lá em Farias Brito. Nós decidimos ficar aqui, é mais prudente. Então pessoal, chegamos aqui em Várzea Alegre, aproximadamente 38 km de Farias Brito. E Le Capel já negociou o hotel aqui, R$100 para os dois, né? 50 para cada, com estacionamento e café da manhã. Agora vamos descansar. Acabou anoitecendo 6 horas, né? Não, na verdade sim, antes das 6 já anoiteceu, a gente achou prudente parar aqui. Agora vamos guardar as motos aí e amanhã fazer a manutenção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva. Hoje foi um dia bem agitado. E não se esqueça de me acompanhar lá no Instagram, @THNoronha. E eu interrompi sua conversa. Le Capel. Opa, bom?
É isso aí, pessoal. Valeu e fui!